derivada aqui para resolver. O 7A. Bem, existem algumas regras de derivada. Eu não sei se você tem um livro que ensina isso, por acaso. Você tem um livro que ensina as regras aí? Sim. Muito bem. Então tá. Bem, são regras bem simples, pelo menos para resolver essa aqui. Você vai ter prova disso quando? Em 4 dias. Ah, então tá próximo a prova. Beleza. Vamos focar em problemas que podem cair na sua prova, né? Coisas que o professor passou aí, provavelmente ele vai cobrar igual na prova, né? Não adianta Aham. ver um problema muito complexo com interpretação e tal, se ele for cobrar probleminhas que é simplesmente derive, nem tá escrito aqui. Ah, não, não, sim. É que esses daí não são exercícios da prova, eles são exercícios que eu peguei de um aplicativo que eu tenho, né, pra me treinar. Aham. Só que daí aqueles documentos propriamente dito que eu te mandei, tem as questões da prova. Então Algumas, tá, né, vamos da começar prova. por esses problemas aqui, que são mais simples, e depois vamos fazer os da prova, então. Sim. Então, temos essa derivada aí. Bem, existe uma regra, que é a regra que mais aparece quando a gente está falando de derivada, que no Brasil a gente costuma chamar de regra do tombo, que ela é assim: se você tem uma função que é um x elevado a n, ou seja, um monômio, né? Um x elevado a algum número. A derivada desse termo é simplesmente n, x na n menos 1, ou seja, o n que estava em cima cai multiplicando, em cima fica n menos 1, certo? Certo. Certo. Quando nós temos uma situação como essa, que a nossa função é a soma de várias funções, você pode fazer a derivada delas, cada uma em separado, beleza? Por Beleza. exemplo, se você tiver a função. Só vou falar as regras que vão ser aplicadas aqui, depois a gente resolve. Se você tiver uma função que pode ser identificada como uma função mais outra função, né? Todas elas dependendo de x, né? Que é chato desenhar isso aqui. Mas todas elas dependem de x aqui no contexto. Você pode dizer que a derivada vai ser simplesmente a derivada de uma mais a derivada da outra. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas, beleza? Beleza. E você também tem um caso bem interessante, né? Que se, por exemplo, você identifica que a sua derivada, ou que a sua função que você vai derivar é uma constante que multiplica uma função, você quer derivar isso, certo? Isso aqui é um símbolo de derivada, tá bom? Esses risquinhos. Ok. A derivada vai ser simplesmente, veja, você copia a constante não muda, mas você deriva a função, tá vendo? Então, a Ah, constante, ela só fica ali, multiplicando, ok? Ela não afeta a derivada. Ela fica ali multiplicando o que você vai derivar, beleza? beleza. E tem uma última regra, que é o seguinte: se a sua função for uma constante, tipo, só constante, não tem outra coisa do lado, né? Digamos que seja isso. Um número aqui, o número 10, ou o número menos 24, por exemplo. A derivada vai ser zero. A derivada de constante é sempre zero, e o motivo é o seguinte: a derivada ela tem a ver com taxa de variação, ok? Ok. Então, sempre que você está falando de derivada, você está falando de taxa de variação. Sendo assim, se você está calculando a taxa de variação de algo que, por definição, não varia, uma constante, né? Então, é zero, certo? Certo. Certo. Portanto, agora eu vou. Agora, finalmente, eu vou reescrever aquilo ali, né? 1/3 de x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 21x menos 24. Vamos utilizar todas as regras que eu falei aqui. Regra do tombo, que o número cai. Regra que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se tiver constante, ignora a constante, deriva a sua função. E se tiver constante sozinha, a derivada é zero. Vamos usar tudo isso, beleza? Beleza. Bem, então vamos começar. Deixa eu copiar aqui. Vamos começar simplesmente indicando que nós vamos fazer a derivada. E agora, vamos então, uma vez que a gente indicou que vai fazer a derivada, vamos fazer a derivada em cada um dos termos. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outra derivada, aqui também tem outra. Beleza? Beleza.
Agora, bem, esse 3 cai, né? Então vai ficar 3 vezes 1/3 de x elevado a 3 menos 1. Beleza? Beleza? Regra do tombo, a primeira regra que eu te expliquei. Aqui tem esse 2 não sai dali. Só que o 2 daqui cai, né? Então vai ficar vezes 2, x elevado a 2 menos 1. Ok? Ok. Aqui, bem, esse x está elevado a 1, né? Então, toda coisa que não apresenta um expoente, você pode considerar que ela está elevado a 1. Por exemplo, se 21 está elevado a 1, por exemplo. Mas isso não importa. Ok. O que importa é que esse 1 está elevado a 1, esse x, desculpa, está elevado a 1, e como a gente deriva, né? É meio besta fazer isso, mas eu vou ter que fazer o 1 caindo, x na 1 menos 1, sacou? Ok. Ficaria 0, daí sumiria. Exato, é o que você já sabe, né? Que a derivada de x é 1. E aqui vai dar 0, né? A derivada de uma constante é 0, como eu informei você já. E daí, agora vai ficar, veja, o 3 corta com o 3 e o x ali em cima fica 2. Beleza? Corta, corta, né? Aqui, 2 vezes 2, 4. X vai ficar elevado a 1, então a gente nem coloca. Aqui vai acontecer o que você falou, vai ficar elevado a 0, elevado a 0 é 1. E ali 0, acabou. Então tá aí, beleza? Derivada feita e simplificada, ok? Beleza. Alguma dúvida no que foi feito aqui? Não, não. São só regras. A derivada ela tem uma série de interpretações e uma série de problemas que você pode fazer com as derivadas. Mas aqui foi só aplicar as regras, beleza? Beleza. Então tá bom, meu velho. Vamos fazer o seguinte agora. Você já compreendeu aqui o esquema? Então, aquele WhatsApp é da tua mãe, cara? Você não tem WhatsApp, não? Pô, eu tenho, cara. Então faz o seguinte, eu vou mandar esse arquivo aqui no teu WhatsApp, Opa, porque eu não quero pode ficar ser. incomodando tua mãe durante essas 2 horas de aula. Eu vou te mandar meu número, ou tu me fala teu número e eu mando uma mensagem, pode ser? Pode Quer me ser. dizer teu número? Eu vou pegar aqui o meu. É que eu não lembro, daí eu vou entrar aqui no meu WhatsApp. Tu não lembra teu número? Tá. Eu sei que É, deve começar com 31. é Não, desculpa, mais. 47. 47, começa com 47. É mais Mais 45. 45. 45? Pô, Mais droga. 45. Só um instante, só um instante. Tudo bem? Tu não mora na Dinamarca? Ah, não, é na Noruega que é 47. Dinamarca é 45, verdade. 45, Espaço 31. 31, Espaço 71. 71, Espaço 19. 19. 68. Vamos ver. Tá, vou dar um oi. E agora eu vou mandar a Certo, recebi. fotinho. Recebeu? Então tá bom. Agora está aí o arquivo que eu fiz toda essa resolução, para você não precisar ficar olhando com as coisas muito pequenas. Agora Ok. então eu vou pegar e vou colocar uma função aqui para você fazer. Que é f de x. Ó, vai ser praticamente a mesma coisa, cara. Só vai mudar os números ali, tá? Vai ficar x à quarta mais 2 sextos de x à terceira mais 2. Olha só, raiz de x. Vamos lembrar que raiz quadrada é uma potência fracionária, certo? Certo. Então você lembra aquela regrinha lá que no Brasil a gente fala assim, ó. Isso aqui não tem nada a ver com cálculo, tá? É coisa que a gente aprende Ok. lá no 7º ano. Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Lembra disso? Tu transforma uma Certo. raiz numa potência fracionária. Tu tem que fazer isso para conseguir derivar direito. Senão tu não vai conseguir fazer o tombo, né? Fazer esse número cair para frente, né? Sim. Entendeu a lógica? Entendi. Tá. E agora um número muito bizarro aqui, ou melhor, esse aqui. E agora um número muito bizarro, π elevado a i. Muito bem. Você tem essa missão, eu quero que você tente fazer isso sozinho. Perceba que nós temos bastante tempo de aula hoje, então não vá com pressa. Tente Ok. fazer para conseguir né, fazer o mais certo possível, sem minha ajuda, porque infelizmente na prova eu não vou estar lá para te Notei. passar cola. Né? Sim. Show de bola. Então tenta aí, não tem problema se errar, tá? Melhor errar comigo do que na prova.
Ok. E é isso, meu velho. Quando terminar, só me manda fotinho. Quero uma foto, quero que você faça essa questão como se você estivesse fazendo para uma prova, entendeu? Mesma Opa, claro, pressão. só deixa eu Diga. pegar uma caneta. Sem pressa, vai lá. Ok, achei uma aqui. Hum, certo, terminei aqui. Te enviei. Desculpa, eu fui pegar uma garrafa de água. Você me enviou uma foto. Você foi bem rápido nessa derivada. Vamos ver aqui. Tá tudo errado. Não, tudo errado não, mas tem bastante erros. Tem bastante erros, velho. Oh, Você não seguiu as minhas dicas, velho. Veja. A primeira tá certa, ok. Mas a segunda, cara, você tem que lembrar que é a regra do tombo. Da mesma forma que esse 4, né, caiu pra frente aqui multiplicando, esse 3 também cairia aqui pra frente multiplicando. Daí você cortou com o cara aqui de baixo, mas vamos dizer assim, 6 dividido por 3 não dá 3, né? 9 dividido por 3 que dá 3, certo? ah, verdade, Então perdão. sobraria um 2 aqui embaixo, cortaria aquela história toda. Essa aqui tá completamente errada. Você não seguiu minha dica de colocar o x elevado a um meio em cima. Então, Acho que é você... que o meio não é. Tipo assim, um meio vezes dois não é um? Sim, mas cadê um meio aqui? Ah, isso perfeito, beleza. A parte da frente tá certa. Apesar que eu não sabia o que significava esse rabisco. Ah, não, assim, é porque eu tinha colocado dois sem querer. Daí aqui, mas falta o menos um meio em cima, porque, de novo, tem que subtrair a parte de cima, certo? Um meio menos um, certo? Ah, é verdade. Essa é a parte de cima. E por que que não tem a derivada do x aqui? A derivada do x é um. Você mesmo me falou agora há pouco, né? Ele vira constante mesmo? Tipo assim, ele. A derivada do x é um. Então, se você tem um x para derivar, a resposta é um. Independente de se tem número na frente ou não, a derivada do x, apenas da variável, é um, ok? Ok. Se tivesse 2x, seria 2. Se tivesse 1000x, seria 1000. E assim vai. A questão é, a derivada do x é um, ok? Isso aqui é uma constante. Ah, mas é um monte de letra. É uma constante, é um Ah, número é específico. que. Perdoa, é que eu achei que. É porque tem a derivativa de E, que é E. Exato, e Então, na daí x eu é na x, né? pensei. Cuidado. A derivada do e na x é na x. Mas aqui nós não temos um x, né? Não é uma função, então, né? Para que dê aquela regrinha que você lembrou muito bem, é necessário que seja uma função, beleza? Beleza. Então, bem, minha dica, meu velho, é que você faça como eu, né? Indique os passos a passos aqui do que foi feito, entende? Seu professor não vai aceitar se largar a resposta assim como uma bomba, ou, vamos dizer, se você mostrar o passo a passo, talvez ele considere se você errar uma coisinha ou outra, entende? Oh, ok, entendi. Então faça com mais cuidado, faça que nem eu mesmo, indicando os passos que nem eu, tá ligado? Segue os Uhum. passos que eu fiz que não tem erro, beleza? Tenta de novo aí, beleza? Não tem problema se errar, mas tenta até acertar.
Eu time E aí. Ok, vamos ver. Parece um pouco melhor. Agora tá certo. Muito bom. Nada a acrescentar, meu velho. Agora sim. Muito bem, então me parece que com um pouco de atenção aí você consegue acertar essas derivadas mais simples. Vamos ver esse outro gráfico aqui, este outro problema aqui. O gráfico de f tem tangentes horizontais nos pontos onde x é a e x é b. Estamos falando da mesma função, né? É a mesma função que eu derivei, esta aqui. O que eu te pedi foi só uma tarefinha. Deixa eu apagar Certo. aqui o que eu derivei. Daí ele pergunta assim: encontra o valor de A e o valor de B, certo? Então, você tem que entender o que ele está pedindo, porque a compreensão disso não é só fazer a conta, é entender a lógica. Imagina, você tem uma função, vamos desenhar uma função qualquer, não é a função que está ali, tá? Ok. Uma coisa assim, que seja. Você consegue perceber que ela tem alguns pontos especiais, né? Pontos de máximo e de mínimo aqui. Beleza. Quando nós estamos fazendo a derivada, cara, a derivada, ela tem uma interpretação gráfica também. Isso a gente fica assim uma aula inteira, de 180, de 2 horas falando sobre toda essa interpretação geométrica, que eu vou falar agora. Ela, como eu estava dizendo, a derivada ela tem uma interpretação geométrica, que é o seguinte: a derivada, quando você encontra a derivada, né? Você fez aquela derivada, encontrou a função da derivada, beleza. Se você joga o valor de um ponto específico dessa função, por exemplo, este ponto aqui, que a gente pode chamar de ponto A, por exemplo, x igual a A, né? Isso aqui estamos falando de x aqui e de y aqui, né? Então nós temos x igual a A aqui, muito bem. Se eu pego esse A e jogo na função, o que vai acontecer? Na função na derivada, melhor dizendo. Quando eu pego esse valor de A e jogo na derivada, ele me dá exatamente a reta tangente ao ponto. Então, se, por exemplo, se fosse um ponto. Se o ponto tivesse aqui, ó, eu teria uma reta tangente a esse ponto. Tangente significa do ladinho, beleza? Beleza. O que eu quero dizer é o seguinte: essa reta tangente, ela tem relação com a derivada. Grava isso, beleza? A reta tangente de uma função num ponto tem relação com a derivada. Qual é a relação? O coeficiente angular da reta tangente é, né, o valor do coeficiente angular da reta tangente, ou seja, o valor que está associado com a inclinação da reta, é o próprio valor da derivada. Né, você deve lembrar que a equação de uma reta, você lembra disso da escola, né? É y igual a x mais b, certo? Ok. O A é igual no caso de uma reta tangente, é uma função num ponto, que é o caso dessa laranja aqui, ela é igual a derivada da função no ponto que nós estamos estudando, que no caso aqui poderia ser, por exemplo, o ponto B, ok? Ok. Ou vamos usar outra letra, vamos usar a letra x0, que seja mais apropriado. Então, em x0, sacou? Sendo assim, se você quer encontrar informações sobre retas tangentes, a função, num determinado ponto, você precisa derivar a função e colocar o valor de x que você está querendo estudar na derivada. Daí você consegue encontrar o coeficiente angular da reta tangente, beleza? Beleza. Então é isso. Reta tangente tem a ver com derivada, tem a ver com coeficiente angular, etc. Muito bom. Muito bem, só que o que acontece? Ele está falando uma coisa muito específica naquela pergunta. Ó, um gráfico de f que tem tangentes horizontais, tá vendo? Ok. Como você pode ver, a tangente nesse ponto não é horizontal. Ela é diagonal. Mas se eu, por exemplo, pegar um ponto mais aqui embaixo, ou mais por aqui, que seja, ela vai ficando mais horizontal, tá vendo? Quanto mais próximo do ponto de mínimo ali, mais horizontal ela fica.
até que a hora que chega no ponto de mínimo, ela vira uma reta horizontal. Entendeu a ideia? Entendi. Ou seja, sempre que você tem um ponto de máximo ou de mínimo, as retas tangentes a esses pontos são horizontais. Portanto, quando ele pede para você assim, encontre, né, o ponto, é isso que está escrito naquela pergunta. Encontre o ponto onde aparecem retas tangentes horizontais, ele está te perguntando, em outras palavras, os pontos de máximo e mínimo da tua função, entendeu? Entendi. Beleza. Da função mesmo. Ok. Como é que a gente pode usar derivadas para encontrar isso? Entendendo que o coeficiente angular de uma reta tangente, quando ela é horizontal, é zero. Por exemplo, se eu fosse escrever as equações aqui dessas retas, né? Mx mais b, eu teria que concluir que o m é zero. Ok? Ok. Quando você tem uma reta horizontal, o m é zero. É isso, é basicamente isso. Quando você tem uma reta horizontal, independente se estamos falando de derivada ou não, né? Uma reta horizontal, ela tem o seu coeficiente angular, o seu declive, o slope, se você estuda em inglês, né? Slope, Sim. igual a zero. Porque o slope da reta é zero. Muito bem. Se o slope da reta é zero, então a conclusão é que a derivada, né, que é o slope, lembra? Eu estava te falando que a derivada era o coeficiente angular? Aham. A derivada era esse termo ali na frente do x. Ele é zero. Então nós estamos buscando, em outras palavras, os valores de x que fazem a derivada da zero, sacou? Ok. Então eu vou escrever um pouco disso agora que eu expliquei, vou escrever de uma forma mais formal para que você lembre. Vou diminuir a letra aqui. Bem, se estamos interessados em encontrar retas tangentes horizontais, sabemos que retas horizontais têm slope igual a zero. Sendo assim, sabendo que o slope da reta tangente é a própria derivada no ponto, estamos procurando valores de x que fazem a derivada ser igual a zero, beleza? Beleza. Como é que nós vamos encontrar isso? Óbvio, nós vamos pegar a derivada que foi encontrada no problema 1 e vamos igualar ela a zero. Né? Não é o que eu acabei de falar que tem que ser feito? Não é o que eu acabei de falar que a derivada tem que ser zero? Sim. Então eu vou dizer que a derivada é zero. Pronto. E agora é contigo. Você vai ter que resolver a quadratic formula, que no Brasil a gente chama de Bhaskara. É a única forma de você encontrar os dois valores de x, né? Lembra que estava escrito que são dois valores? Por que Sim. será, né? Porque é Bhaskara. A Bhaskara te dá duas respostas, certo? O x' e o x duas linhas lá que a gente aprende na escola, né? E aí, você lembra como é que resolve Bhaskara? Se eu não me engano, tem a fórmula. Tem a fórmula. Começa com delta, né? Igual a b quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Depois tem o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E o a, b e c, eles vêm do próprio formato da equação, né? Vou pôr de vermelho aqui. Ax quadrado mais bx mais c. Mas isso tudo você sabe, né? Sim. Então, beleza. Tá aí, se você conseguir resolver a quadratic formula. Ok. Eu vou fazer aqui.
Uma pergunta. Diga. Raiz quadrada de 68 negativo tem uma exata? Não, né? 68? É, 68. Cara, eu acho que tua conta tá errada. A menos que eu tenha errado alguma coisa na derivada. Não, minha derivada tá certa. Eu acho que vai dar tudo exato, tá? porque o meu deu é, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 21. Vezes menos 21, né? Menos 21. Então vai ficar positivo. 4 mais Ah, é 4 verdade. mais 20, Eu né? esqueci do sinal, perdão. Mas Isso. ficaria 68 no Não, calma finalzinho. aí. Não vai ficar 68 não, né? Ó, 16 mais 44? Não, 84? 84. Não, peraí. Daí Pode ser. fica. Ah, vou ter que fazer essa conta, que saco. Deixa eu fazer aqui. De cabeça não dá. Hoje não, pelo menos. Menos 4 ao quadrado. 4 vezes um vezes o C. 16. 4 vezes 21 vai dar mais, ó, mais 84. Pô, isso aqui não dá o que tu falou que ia dar. Isso aqui dá 100, né? Concorda comigo? Concordo. Então corrige aí. Beleza? Daria 10, certo. Isso. Então eu preciso ir no banheiro. Na volta você me conta as raízes e, se quiser concluir com as suas palavras a resposta, né, que nós estamos encontrando os x's que fazem a resposta da zero.
Certo. Eu acabei aqui. Voltei, meu querido, me desculpa, precisei ir no banheiro. E aí, conseguiu resolver o resto da Bhaskara? Sim, eu te mandei. O primeiro deu 3 e o outro deu -7. Ok, então significa que são esses os valores que você obtém retas tangentes horizontais, ok? Ok, Exatamente, então essa é a resposta aí, é assim que você conclui. Nesses valores, a função tem retas tangentes horizontais, beleza? beleza. Show de bola. Agora a gente podemos ir para a próxima, né? Deixa eu pegar aqui na conversa da tua mãe. Cadê? Tá, a 7 tá feita. Tem a 7C também. Tem a 7C, a 7D e a 7E também, tá em outra foto, que eu não consegui mandar Encontre a tudo em segunda uma. derivada, mostre que o gráfico de f tem um máximo local em x igual a. Bem, essa segunda derivada você consegue fazer tranquilamente. Sim, Então, quando você fizer, eu faço a próxima, tá? Quando você tiver a resposta da primeira da 7C, eu faço a segunda da 7C, tá bom? tá bom. Você com certeza está com a função anotada em algum lugar, então é só fazer o que deve ser feito. Quando fizer, me fala. Daria 2x menos 4? Exato, 2x menos 4. Agora a pergunta mostre que o gráfico de f tem um ponto de máximo local em x igual a a. Bem, você havia encontrado, né, as duas raízes daquela Bhaskara, né? Quais foram os valores que você encontrou? 3 e -7. Quando a gente olha a pergunta aqui do... Cadê a pergunta? Não copiei a pergunta. Quando a gente olha a pergunta aqui, ele disse que o A é menor que o B. Então significa que esse é o A, certo? Certo? Porque o nosso querido menos 7 é menor que 3, obviamente. Então ele é considerado A na estrutura do problema. Então, por isso, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha a pergunta, ele fala aqui, ó. Prove que, então, em x igual a menos 7, você tem um máximo local. Como é que a gente prova isso? Com a regra da segunda derivada. A regra da segunda derivada é o seguinte: se você tem uma segunda derivada no ponto, né, um ponto crítico, que no caso são esses que você calculou, maior que zero, significa que é mínimo, é um ponto mínimo. Lembra lá no gráfico que tinha pontos mínimos e máximos? Sim, lembro. Em ambos você tinha horizontais, né? Retas tangentes horizontais. Mas, né, não dá para saber só por ser horizontal se vai ser um ponto de máximo ou mínimo, né?
Nós fazemos isso aqui com o teste da segunda derivada. Nós pegamos esse ponto que você encontrou, no caso aqui a gente quer testar o menos 7. A gente coloca o menos 7 na segunda derivada e vê se a resposta da segunda derivada vai ser positiva ou negativa. Se for negativa, ponto de máximo. Se for positiva, ponto de mínimo. Beleza? Beleza. Então, o que você tem que fazer? Pegar este valor, jogar aqui e ver qual é a resposta dessa conta. Se for positiva, ponto de mínimo. Se for negativa, ponto de máximo. E aí, qual que é a sua conclusão? Menos 18? Perfeito. Menos 18. Então, você acabou de me dizer que a segunda derivada no ponto crítico x igual a menos 7 dá menos 18. A segunda derivada dá menos 18. Então, a gente conclui que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Que é um ponto máximo. Exato. Muito bem. Então, vou escrever isso aqui. Vamos lá. A regra da segunda derivada nos diz que se colocamos um ponto crítico nela e ela pode nos dizer se é um ponto de máximo ou mínimo. Se a segunda derivada ficar positiva é mínimo e vice-versa, ok? Muito bem. Então, no seu caso, você concluiu que é um ponto de máximo. Muito bem. Pronto. Agora vamos para a próxima questão, a 7D. Vamos baixar aqui. Sketch the graph. Acredito que seja a primeira derivada só. Hence, use your answer to part D1 to explain why the graph of f has a local minimum point at x equals b. Pode crer. Ele quer que você use o gráfico para explicar por que, que a função tem um mínimo local no ponto x igual a b. Um mínimo local é um ponto de mínimo. E como é que o gráfico explica isso? É isso que ele quer que você faça. Muito bem. Então, eu acho que fazer gráfico você sabe. Na prova você vai poder usar calculadoras gráficas e computador, coisas assim? Então, nessa questão específico, não, porque você tá vendo lá que tem uma calculadorazinha azul com X. X, aham. Nesse caso, não, mas caso, tipo assim, no segundo papel que eu vou ter, eu vou poder utilizar. No primeiro, não. Essa questão seria uma simulada de uma primeira. Um Tá. papel 1, no caso. Ó, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque você sabe fazer o gráfico disso. Porque você já estudou isso muito na sua vida. Quando nós temos o negócio x ao quadrado, né, quando o maior termo da nossa função é x ao quadrado, nós temos uma parábola, certo? Certo? Então, vamos desenhar uma parábola. Em especial, a sua parábola, ela tinha as raízes menos 7 e 3, não é mesmo? Aham. Parábola virada para cima, certo? Por quê? X positivo. Beleza? Beleza. Fiz alguma coisa impossível aqui? Ou tá tranquilo? Entendeu? Não, tá tranquilo. Perfeito. Essa é a nossa funçãozinha. Daí ele quer que, baseado nesse gráfico, né, a gente indique uma coisa. A gente explique por que, que o gráfico de f tem um mínimo local no ponto x igual a b. Vamos lembrar que esse é o A e esse é o B. Então, por que aqui é mínimo local? Da função. Certo? Certo.
Muito bem. Era menos 7,13, né? O B era o maior. Ou eu tô viajando? Não lembro agora. Acho que... O A era menor que o B, exatamente. Nós tínhamos concluído que o menos 7 era um ponto de máximo. Você concluiu isso, certo? Ok. E o B é um ponto de mínimo. Muito bem. Bem, de fato é um ponto crítico. Por quê? Porque nós temos na derivada, no valor de x igual a 3, nós temos que a resposta é zero. Perceba. Quem que é o valor dessa função neste ponto? É zero. Porque aqui é o zero, certo? Sim. Aqui não seria zero, né? Se eu pegasse, por exemplo, 4, seria outro número, né? Mas, ou seja, eu diria que a derivada para x igual a 4 não é zero, é outro número. Mas para 3 é zero. Para esse número aqui seria alguma coisa negativa, né? Seria alguma coisa negativa. E assim vai. Mas para o 3 e para o menos 7 você bate no zero, certo? Sim. Isso. Então, menos mal. Então, no caso, teria uma forma de explicar isso sem, tipo assim, de uma forma mais, de uma fórmula. A fórmula? Não, não, não. Sim. O que nós temos no cálculo são teoremas, né? No cálculo a gente aprende assim: quando você tem a derivada igual a zero, significa que você tem um ponto crítico. Beleza? É Beleza. isso. Então, é o que nós temos. Agora, como é que a gente vai explicar que este ponto 3, ele é um ponto de mínimo? Não é mesmo? Como é que a gente explicaria que ele é um ponto de mínimo? A gente poderia explicar de algumas formas, mas talvez a forma mais interessante seja, de novo, associando com a segunda derivada. Por quê? Porque quando eu olha só que interessante. Isso aqui é a derivada da função que nós estamos estudando, não é? Mas eu poderia pensar, por exemplo, num ponto para associar uma reta tangente aqui. E no 3 a reta tangente ficaria dessa forma, certo? Olha só, não está uma reta inclinadinha tangenciando Sim. o x igual a 3? Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a derivada da derivada, né? A derivada da derivada, certo? Que traz a informação, então, da reta tangente, ela nos mostra uma reta tangente positivamente inclinada, não é mesmo? Ela é uma reta inclinada, não é uma reta declinada, como, por exemplo, aqui seria declinada, certo? Seria para baixo. Ok. Ela é uma reta crescente. Isso aqui é uma reta crescente, concorda comigo? Concordo. Se a reta é crescente, nós estamos falando de uma derivada positiva. Lembre-se que retas tangentes estão associadas com as derivadas da função, não é? Então, a derivada da derivada seria positiva. Neste ponto, você tem que concordar comigo. Sim. Que a reta está crescente. Veja, a derivada da derivada é a derivada segunda. Então, como a derivada segunda está positiva, ponto de mínimo. Derivada segunda positiva, ponto de mínimo. Certo? Certo. Exato. Então, eu vou escrever aqui que foi analisado. Vamos ver se você concorda comigo. Queremos analisar x igual a 3 e concluir que ele é um ponto de mínimo. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é observar que uma reta tangente no ponto x igual a 3 no gráfico da derivada nos daria uma reta crescente, ou seja, significa que seu slope é positivo, ou seja, a derivada da derivada é positiva, ou seja, o que por definição nos diz que o ponto em questão é mínimo, é de mínimo. Ok? Ok.
Então tá bom. Então são muitas deduções uma atrás da outra. E é assim que funciona mesmo, beleza? Beleza. É uma forma de fazer assim, bem clara, né? Utilizando o gráfico, né? Existem outras formas? Existem trocentas formas de fazer isso. Trocentas. Mas a gente está querendo uma que envolva o gráfico, né? Então, tá aí. Muito bem. Agora, vamos ver o que mais tem para fazer aqui. E the tangent to the graph f at x equals 1 and the normal to the graph f at x equals b intersect at the point PQ. Então ele está falando que a reta tangente no ponto e a reta normal naquele outro ponto interseccionam no ponto, elas se cruzam num ponto chamado PQ. Ok. Encontre o valor de P e de Q. Então, em outras palavras, né, eu acho que o jeito aqui mais evidente de resolver isso é se a gente encontrar a equação das duas retas, certo? Certo. Muito bem. Agora, como é que a gente vai encontrar a equação de duas retas? Vamos pensar aqui. Quase. Nós temos, né, algumas formas de encontrar a equação de retas. Putz, tá muito grande esse problema. Tem que abrir outra página. Equação de reta é uma coisa que a gente aprende aí há muitos anos na escola a fazer, né? Então, não é para ter dificuldades nisso. Você vai puxar da memória e vai lembrar como é que faz. Você precisa de pontos e do coeficiente angular. Né? Para usar aquela fórmula que a gente usa bastante, ioiô michoxô. No Brasil a gente chama de ioiô michoxô. Ela é isso aqui. Onde o x0 e y0 é um ponto que você conhece da sua reta. Então, você tem esse ponto. Certo? Certo. E o m é o coeficiente angular da reta no ponto. Você também tem isso. Porque o m vai ser, no caso da reta tangente, no ponto, a própria derivada, né? Estamos falando disso já há uma hora, certo? Certo. Por caso da reta A, estou tratando aqui da reta A, beleza? Ok. Da primeira reta que ele cita, da reta tangente. R tangente. Depois para outra a gente conversa. Bem, você tem essas informações, tá? Você tem tudo isso no arquivo que a gente acabou de gerar. Vamos lembrar de novo, quero te lembrar de novo, que o P, o ponto que nós estamos interessados aqui, são justamente as coordenadas do x0 e do y0, que no nosso caso vai ser o A, o x0 é A, você sabe quem é o A, você vai ver lá e vai relembrar, e o valor da função no A. Porque y0 é o valor do ponto, né? O valor da coordenada y do ponto. Certo? A Certo. coordenada y do ponto onde o x é A. Então é só você pegar esse A, jogar na função, que você encontra o valor do y, que vai entrar aqui nessa equação também. Ok? Então Ok. tente fazer isso, tá? O que eu vou fazer? Vou te mandar no teu WhatsApp o arquivo que a gente acabou de gerar, para que você olhe e tenta entender. Dá para ver bem as coisas no arquivo? É... Dá. Se você não gostou, eu te mando como documento, daí ele não vai bugado. Eu acho que é o único problema para ver as letras. É o Eu que deixa. te enviei ele melhorzinho agora como arquivo. Olha aí. Muito bem. Então você já entendeu o que vai rolar, né? Você vai precisar encontrar essa equação, que é a equação da reta tangente ao gráfico, em x igual a A, e você vai usar todas essas informações aí que nós estamos conversando, beleza? Tem que Beleza. encontrar x0 do jeito que eu falei, e o coeficiente angular é a derivada no ponto.
Só pode falar, eu vou ir pegar uma coisa pra comer porque minha insulina tá um pouco baixa, tá? Sem pressa, vai lá. Oi? Eu vou Diga. ter Então uma tá bom, você tem a sua atividade, missão. Lembre-se da sua missão, encontrar a equação da reta, certo? certo? Certo.
E aí, cara, problemas com a conta ou você teve um treco? Não, é que eu. Nossa, é que me desculpe, porque como a minha. É que tá meio baixo, eu tô raciocinando muito devagar. Mas muito devagar. Me perdoe. Bem, vamos lá. Nós estamos conversando sobre o ponto x igual a que você já concluiu há pouco para mim, que era 7, menos 7. Certo. Quem que é a função que nós estamos buscando? O ponto x igual a como ponto da reta tangente. É a desgraça da função do começo da conta, que você tem em algum lugar aí. Que eu vou pegar de novo aqui. É x ao cubo lá. Menos 4. Que Então você pega e joga deu menos 7 17. no x aqui. Essa conta deu 17? Deu. Então tá bom. Então significa que você. Ah, não, calma aí. Perdão. É que eu usei a derivada dessa, perdão. Não. Não tá Bem, a 17. derivada também funciona, mas se você tivesse a função, você não tem a função. Você não tem a função. Você até tem a derivada, a função da derivada, mas isso não traz informação geométrica nenhuma. De gráfico, né? Vamos dizer assim, o gráfico disto aqui não tem nada a ver com o gráfico da derivada. Ah, tá. Então você tinha que jogar aqui, ok? Quando você jogar aí, me fala a resposta que dá, beleza? Beleza. Certo. Deu menos 89,3333, mas pode só ser ponto 3. Deu tudo isso. Deu? Menos 89,3, é isso? Sim, sim. Então deixa só menos 89. Então você acabou de encontrar y0. Então já temos isso, já temos isso. Agora falta isso, que é o que você tinha encontrado naquela hora, porque você me falou que jogou o valor menos 7 na derivada, certo? Sim. Isso é o m. Então o que você encontrou quando você jogou o valor menos 7 na derivada? 17. Pronto, está resolvido. Agora é só pegar todos esses valores e jogar na fórmula. Y0 é menos 89, menos com menos dá mais, então mais 89 aqui. Menos 17 aqui. Eu E o falei x 17. Não é menos, é 17. e o x0 é menos 7, menos com menos dá mais. Pronto, tá aí a equação da reta. Você pode dar uma simplificada. Vai ficar 17x. 7 vezes 17 dá quanto? Bem, você pode simplificar isso para mim, né? Eu vou querer que você isole o y, tá bom? Para deixar a equação da reta um pouco mais palatável. Ah, tá. Ok? Certo. Então, quando você vai achar y igual a alguma coisa vezes x mais alguma outra coisa. É isso que você vai encontrar, beleza?
Beleza. Então vai lá. Certo. Deu y igual a 17x mais 30. Perfeito. Essa é a reta tangente ao ponto onde o x é menos 7 na função em questão, ok? Ok. Agora, nós temos que encontrar, uma vez que nós encontramos aqui, né, esta, agora vamos encontrar esta, a normal ao gráfico, ali. O processo é todo igual, igualzinho. Só vai ter um detalhe de diferente, um pequeno detalhe. Quando você encontrar o m, que você vai encontrar do mesmo jeito, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu valor de m e vai colocá-lo dessa forma, ok? O m que você quer é esse. Você vai fazer a conta para encontrar esse. O m aqui, normal, do mesmo jeito que eu fiz agora há pouco. O que você fez na realidade? Você derivou e jogou o valor na derivada. Mas para colocar na equação da reta, você vai colocar isso aqui, que é o m que você vai fazer a continha toda lá da derivada, Ok. mas vai fazer ele nessa conta, entendeu? Você vai colocar ele, vai fazer menos 1 sobre ele, ok? Daí é este cara que você vai colocar na função, porque este é o cara normal. A gente pode chamar mn aqui, m normal, ok? O m normal é simplesmente o m da tangente, só que nessa conta aqui, sacou? Aham. Então, você tem uma missão, fazer tudo que a gente já fez, só que agora para o outro ponto. Nós fizemos para o ponto menos 7, certo? 7. Você vai fazer para o ponto x igual a 3. Tudo que eu fiz com menos 7, você vai fazer com 3, Ok. tá? E tomar este cuidado no final, beleza? O cuidado de que você não vai pegar o m diretamente. Você vai pegar ele naquela continha, Ok. ok?
Certo. Diga, É, você encontrou a equação da reta normal? sim, ela fica. Assim, ficou o MN ficou 1/24. Então ficaria meio feio, né? Aqui, mas ficou y mais 96 igual a 1 dividido por 24, abre parênteses, x mais menos 3, não, mais 3, não, sim, é x menos 3, Uhum. e fecha. Ficaria Parece assim. bom, parece bom. A coisa é que você precisa deixar isso um pouco mais apresentável, né? Parece É, que tá tudo certo. Você vai ter que deixar igual isso aqui, né? Y isolado. Beleza? certo, Então isole beleza, o Y que parece que tá tudo certo. Depois eu te explico o que você tem que fazer para encontrar a interseção, certo. que é o que o problema pede. Eu vou usar a calculadora aqui para fazer a conta do vezes 1 dividido por 24 vezes 3 menos 3 só para ficar um pouco mais apresentável, tá? Porque eu acho que esse número deve dar uma coisa muito quebrada. Aham. Mas deixando só de um lado seria y igual a 1 dividido por 24 x menos 3 vezes 1 dividido por 24 menos 96. Tá, eu vou anotar o que você falou. Como é que é mesmo? Y igual a. É 1 dividido por 24 x menos 3 vezes 1 dividido por 24 menos 96. Isso aqui é um oitavo. É um oitavo. É, o certo era você juntar tudo isso, mas beleza. É, você tem que fazer o seguinte agora. Como a gente quer a interseção das retas, né? Era a reta roxa e a reta. Fiz as duas roxas, sou um animal mesmo. Digamos, né? Você tem duas retas, você quer saber o ponto de interseção delas, né? Esse é o P, esse é o Q. Bem, note que nesse ponto as duas retas são iguais, os valores delas são iguais, então o que você tem que fazer é igualar as equações, entendeu? Você vai pegar essa equação e vai igualar a outra equação que nós estamos analisando, certo? Ok, E aí você, isolando o x, você encontra o valor do x, beleza? beleza. Beleza.
Certo. Eu fiz aqui. E o resultado deu menos 7,4. Ah, então você encontrou o valor do x da interseção. Agora você tem que fazer o valor do y, que é simplesmente pegar esse valor de x e jogar separadamente em qualquer uma das duas equações. Você pode jogar nessa ou nessa aqui que é mais fácil, entendeu? Aham. Daí você encontra o valor do y. Ok. Ok. Deu menos 95,8. Pronto. Então acabou. Resolvido. Acho que era só isso, né? Tá 7. Sim, é só isso, a 7. Certo. E agora o que nós queremos ver então? Tem outro que é a outra foto, se eu não me engano. E é Questão. sobre. Calma aí. Tem 6, tem a Velocidade. 4. É Ah, 6. 6. Ok. A velocidade da partícula em t segundos é dada por. É uma função meio feia. 10e elevado a 0,5t, seno de 2t, o intervalo de 0 a π. Encontre a velocidade máxima da partícula. Em que segundos isso ocorre? Isso você pode fazer. Se você sabe derivar, né? Você Sim. consegue fazer isso. Veja, ele está pedindo aqui ponto de máximo, certo? A gente já aprendeu hoje que ponto de máximo surge quando a derivada é igual a zero, ok? Então, o Ok. que você vai ter que fazer? Derivar essa função e igualar essa derivada a zero. Quando você fazer isso, você encontra um valor de t, ok? De tempo, Ok. que é o que o problema está pedindo, beleza? Beleza. Então, agora é contigo. Será que você consegue derivar essa função aqui? Certo, eu vou tentar aqui. Lembra que existe a regra do produto, né? Quando nós temos a multiplicação de duas funções, né? Existe aquela regra do produto. Lembra da regra do produto? Ela é assim. Aham. Então se você lembra, beleza. É o que Mas você vai ter que utilizar ali, diga. eu, no caso, eu precisaria fazer a coisa interna do seno, né? E também Aham. o Tudo do. isso está qualquer tabela de derivada tem isso, né? Eu vou te mandar uma tabela aqui, mas é simplesmente a coisa que está interna ali fica na frente multiplicando, tá bom? Coisa que está interna fica na frente multiplicando, beleza? Beleza. Então, por exemplo, a coisa interna que você falou, né? Seno de 2t, o 2, né? O 2 vai para frente multiplicando e você deriva normalmente o seno, entendeu? Uhum. Só isso. Então tá, tenta fazer isso, daí quando você tiver a derivada, você me mostra a primeira derivada para ver se está certo, tá? Ok. Uma pergunta, no E elevado a 0,5 é um E ou é o quê? É Do o lado E. ali. É o E? Tá, só O pra E. mim saber.
certo. Certo, e aí? Eu fiz alguma coisa que eu não sei se tá certo, mas é o seguinte. Eu transformei o e elevado a 0,5e em u, para ficar mais fácil. Eu não sei se isso pode fazer ou não. Daí ficou v, derivativa de vt é igual a 10e elevado a u, 2t cosseno de 2t. Hum, parece bom. Você não quer me enviar uma foto dessa conta para eu ter certeza do que você está falando? Sim? Opa, calma aí. Eu esqueci de colocar o símbolo no V, mas é derivativa ali, tá? Vamos ver. Não, não, não tá certo não, porque você não usou a regra do produto. Ah, sim, perdão. Você tinha que derivar tanto o e quanto o seno. São duas funções de x, de t no caso, daquilo que tu está derivando. Então, vamos lá. A gente tem uma função que é o v. Se faz as derivadas sem mostrar os passos, você vai errar na prova, hein? É a primeira vez que você comete esse erro hoje. Não, eu só fiz o primeiro, porque você falou só pra mim fazer uma primeira, não fazer o do produto, pra me te mandar pra ver se estava certa. Ah, não, não. Tá, tudo bem. Se você entendeu isso, então termine a derivada, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza, quando terminar a derivada, me fale.
Certo, eu terminei aqui, eu vou te mandar uma foto. Ok, vamos ver se a derivada final derivation está certo. Eita, calma aí, acho que não saiu tudo. Ah, não, saiu sim, tá certo. A derivada do seno... Não, tá errado. Eu vou fazer, porque eu não vi você derivando o e aqui. A única coisa que eu tô vendo é você repetindo as derivadas. Isso não tá certo. Ó, vamos lá. Derivada pela regra do produto é o seguinte: você tem uma derivada, que ela é a multiplicação de duas funções, certo? Então vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Então a gente precisa identificar quem é quem aqui. Vamos dizer que a primeira é a 10 e 0,5t. Quem que é a derivada disso? Você tem que usar a regra da derivada do e. Daí você pensa, né, como todo aluno pensa. Ah, é só repetir o e. Errado. Não é só repetir o e. Seria só repetir o e se fosse simplesmente e elevado a t. Mas como tu tem esse 0,5 aqui na frente, certo, cara? Ele tem que ir para frente multiplicando. Entendeu? Pegou a ideia? É, eu acho que sim, mas no Da caso eu mesma teria forma. transformado em U, não? Oi? Desculpa, eu não Mas aí escutei. eu, mas aí eu transformei a negócio em cima em U. Tudo bem, tudo bem. E fica U' na frente, certo? Fica U na frente, então. U' A fica na U. frente, ou seja, a derivada do U. Então a derivada disso aqui, se você chamar isso aqui de U, a derivada disso é 0,5, entendeu? Entendi. Beleza. Agora vamos falar sobre o H aqui. O H é, então, pela mesma lógica, o seno 2t. Ó, é a mesma lógica que você fez certo para o seno. 2 na frente, derivada do seno, cosseno. Né? Ou seja, o 2 veio para frente multiplicando. Aqui o 0,5 veio para frente multiplicando, entendeu? Aham. É a mesma lógica, é a mesma lógica. E agora é só colocar cada um no seu devido lugar. Primeiro vem o gelinha. Então, o gelinha é isso aqui. Vamos dar uma simplificada. Vai ficar 5 e na 0,5t, certo? 10 Certo. vezes 0,5. Agora, opa, isso aqui. Agora, o H', que é esse cara, vezes o G normal, que é esse. É, dá para dar uma simplificada aí? Esse cara vai continuar igual, não tem muito que mexer nele, né? Mas o outro simplifica. 2 vezes 10, 20. 20 e na 0,5t, cosseno de 2t. Aí dá para deixar em evidência aqui, né? Vamos deixar aqui em evidência. Bem, assim já tá certo. Mas se tu quiser deixar um pouquinho mais bonito, dá para tu deixar a evidência 5 e na 0,5t. Daí vai ficar aqui seno de 2t e do outro ali 4, né? Cosseno de 2t. Beleza? 5 Beleza. vezes 4, 20, né? Sim. Então tá aí a expressão da derivada, que eu tô chamando de f, mas na verdade é v, né? Certo? Certo. Derivada da velocidade, mais conhecida como aceleração. Find the maximum speed of the particle and what time this occurs. Tu tens que igualar isso aqui a zero e encontrar o valor do tempo. Por quê? Porque nós já conversamos que para encontrar pontos de máximo ou mínimo tem que derivar e igualar a zero, certo? Certo? Bem, eu não posso fazer isso para você porque eu preciso que você sinta a pressão. Então tente igualar isso aqui a zero e me diga o que você vai fazer para encontrar o valor do t, beleza? Ah, não, sim. É que esse daí, no caso, você pode usar a calculadora. Eu vou usar. Então use.
Beleza, vamos ver se a calculadora traz alguma informação entendível. 5. Ok. O resultado deu menos 0,66. Menos 0,66. Essa resposta é bem estranha. Se você quiser, eu posso te mandar aqui o da calculadora. Pode ser, mas note que ela é uma resposta que não faz sentido, certo? Porque como é que pode tempo negativo, né? Não existe tempo negativo, né? Vamos ver. Esse x na frente aqui multiplicando é o quê? Ah, não, isso aí é só o jeito que eu tenho que escrever para ele resolver pelo Q. Se fosse resolver pelo A, eu tinha que colocar A na frente só para ele entender qual que é a variável. Certo. Bem, é o que a sua calculadora está mostrando, né? A menos que eu tenha copiado algo errado. Acho que não. Estranho, né? Não, calma aí. Não tem alguma coisa que é a derivativa de velocidade e aceleração? Sim. Então a aceleração é negativa, então ela tá indo para Não, o não, lado não, oposto. não, Não? não, não, não. O que Não? você está encontrando fazendo essa conta é o valor do tempo. Que você igualou, Ah, vamos dizer tá. assim, a aceleração a zero, entendeu? Quando você disse que a derivada era igual a zero, você falou que a aceleração é zero. Daí, resolvendo ali, a calculadora resolveu o valor do tempo, do t. O x aqui é t, né? Então, supostamente o tempo é negativo, mas não sei, né? Vou jogar na minha calculadora online aqui, vamos ver o que dá. Foi. Nossa, extremamente bugado. Só um segundo. Tudo bem. Não, entendeu tudo errado. Agora parece que ele entendeu certo. Não foi uma resposta muito útil. Ó, mas ele tá dando duas respostas. Uma igual a tua, tá vendo? Sim, 0,66 negativo. Mas ele também tá dando 0,9, tá vendo aqui? sim, sim. É para ter duas respostas. Não sei porque a tua calculadora só deu uma resposta. Eu também não sei. Ah, bem, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque só a resposta positiva vale aqui, beleza?
Beleza. Então tá bom. Muito bem. Acho que por hoje é isso, né, cara? Deu para fazer uma boa revisão. Na próxima aula, aula de amanhã, me traz questões que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Beleza. Isso otimiza bastante a aula. Então tá bom, gente. Se fala amanhã. Abraço, valeu. Abraço. Valeu.